Muito do que eu falo e que eu busco nas minhas incursões filosóficas atuais se refere à minha própria experiência. E isso me fez crer que a maior parte das pessoas já possui muito do que eu falo, mas ainda assim elas estão sedentas por ouvir o que eu falo. E isso me levou a me questionar por quê? Quer dizer, por que a pessoa quer me ouvir? A primeira questão foi uma questão de forma. Quer dizer, eu ter a habilidade de transmitir algo que a pessoa já sabe, mas a pessoa ela não sabe que sabe. E fazendo de boa maneira, a pessoa consegue entender, eu consigo iluminar para a pessoa o que a pessoa já sabe, mas ela não sabia que sabia. A boa forma é bela. Um bom orador, ele manifesta o belo, e isso é bom. Então você pode levar isso em consideração para caso você se pergunte por que você consome conteúdo A ou B. Eu falo, a pessoa que me ouve deve gostar da maneira como eu falo. Esse é um bom argumento inicial. Outra questão que veio à minha mente foi falta de sinceridade. A pessoa ela não conseguiu acessar-se e revelar isso para si mesma. Faltou-lhe aquela sinceridade, a boa sinceridade de quando você vai para o seu quarto e você para e pensa a respeito do seu dia e liga os pontos, faz as inferências. Há pessoas com muita experiência de vida, então só ter experiência não quer dizer ser sábio, não quer dizer ser uma pessoa que sabe, e não quer também querer dizer que a pessoa ela vai conseguir transmitir isso que sabe. Há muitos que sabem, pega o exemplo daquele engenheiro estereotípico. O cidadão ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue externalizar isso de uma maneira que seja palatável ou que agrade. Aí vem a função do professor. O professor ele há de conseguir transmitir esse saber sábio, esse saber que está entre os ilustrados, para a população e até para as pessoas que querem emergir da plebe intelectual e ascender ao nível da aristocracia intelectual. Para tal, a pessoa não precisa somente estudar a gramática do idioma por meio das boas obras de literatura e da gramática metódica do Napoleão Mendes de Almeida. A pessoa também vai ter de fazer um esforço extremo, um esforço colossal, para conseguir tirar da própria experiência esse néctar. E esse néctar é a verdade dessa experiência. É ligar os pontos. É dar o tempo para a cabeça e você ir lá e conseguir. É isso. Ter a sacada. Pouca gente tem essa sacada. Porque a pessoa ela fica imersa nos estímulos. Fica no auto-engano. Fica buscando estar com outras pessoas. Buscando companhia. Ao invés de buscar companhia em si mesmo. Existe sim um instinto para buscarmos companhia. A solidão, o isolamento, é um caminho para poucos. E ser levado ao extremo para ninguém. Então cabe a nós, cabe a mim, investigar a minha experiência como um cientista investiga o seu objeto de estudo. Ali o biólogo olhando para o inseto, tentando categorizar, tá, esse inseto pertence a qual gênero, a qual família, a qual reino. Tá? O que está se passando e vamos categorizar tudo isso, todos esses elementos da realidade. Então há de haver um esforço só que com a tua própria existência. Essa pessoa com a qual eu estou lidando, eu estou conversando com um rapaz, falou, tá, esse cara é confiável? Sabe, qual que é a profissão dele? Qual é o ofício dele? Ele estuda, qual que é a idade dele? Sabe, qual que é a família dele, de onde ele vem? Faça um estudo taxonômico, assim como um cientista estuda o seu inseto, você estuda as pessoas com as quais você anda. Você é sincero com a sua experiência e com isso você não é levado para o caminho que você poderia ter antecipado, caso houvesse feito um estudo pormenorizado anterior da tua experiência. Então cabe a você, enquanto cientista da própria experiência, usar a sua mente, que é um laboratório, usar a tua experiência, que dela você vai extrair a verdade, e essa experiência ela vai ser o material do teu estudo. Não é ficar lendo o livro abstrato e ficar investigando o livro. Mas o livro pode ser sim um meio para você compreender melhor a sua realidade. Então a realidade é o primeiro plano, a realidade é para o local para qual eu olho.
E aí eu vou investigar depois nessa literatura estereótipos, situações parecidas e buscar compreender minha realidade melhor. Olhar para a teoria da física não só como uma linguagem altamente rebuscada, inacessível, que me coloca acima da população, mas também ver aquilo como uma tentativa descritiva da natureza ao meu redor. Ver que há reprodutibilidade em certos fenômenos, aos quais eu posso dar nomes e estabelecer relações matemáticas entre esses nomes, essas grandezas. É um exercício intelectual de categorização e de compreensão. Então, em todas as áreas, você vai encontrar essa tentativa de compreensão, essa busca pela verdade. E cabe a mim, como uma pessoa lúcida, eu preciso tirar a distração. E ao tirar a distração, o que me resta é o puro néctar, é a geleia real da experiência. E eu preciso comparar experiências, conversar com pessoas com trajetórias similares. Tudo isso é necessário, é mister, para que você se desenvolva uma pessoa que se vale da sua experiência, que de fato vai ganhar estatura e sabedoria. Não a pessoa que só vive igual o pedreiro, que o cara fica, ele vive muito, ele vai pro bailão depois lá, ele usa a bebida alcoólica, ele consome a cortesã e depois ele fica no ciclo e volta para casa com sua esposa. Mas o problema é que muitas vezes essa ação é irrefletida, esse conjunto de ações. Então não há muita sabedoria extraída daí. Por outro lado, ao acadêmico, o cara que lê, o filólogo lê o dia inteiro, fica lá lendo, o cara da física, a equação da quântica, sabe, o neutrino, a nanopartícula. O cidadão fica nesse universo, nessa Nárnia, nesse universo paralelo do mundo das ideias, nesse fetichismo com abstração, ao invés de tentar olhar para a realidade material, a realidade da vida dele, e tirar essa informação, esse lixo informacional, ver a televisão, o noticiário, tudo isso, distração. Ou sei que na profissão chega alguém falando, nossa, isso é muito importante, nossa, isso é prioritário, tal. Distração. A maior parte disso é distração. Ninguém sabe dos seus objetivos e poucas pessoas, mesmo sabendo dos seus objetivos, gostariam que você os materializasse. A maior parte das pessoas querem te dissuadir do seu objetivo. Cabe a você, uma pessoa com firmeza, tenacidade, levar a porrada do mundo, se manter firme, se manter na boa trilha, focar-se no seu objetivo, ter disciplina para não estabelecer um objetivo hoje, amanhã outro, depois de amanhã um terceiro, e ficar nesse tiroteio para todos os lados, ter clareza na meta, ter método, ter um passo a passo, recorrer às pessoas que já conseguiram o teu objetivo. Isso é básico, eu falo sobre isso sempre. Mas a minha questão agora é, eu quero extrair o bom néctar da minha experiência e eu quero fazer o bom uso da minha razão, razão para a razão. Tanta informação, tanta gente que pensa demais, tanta coisa errada acontecendo, de falar que isso é prioridade aquilo, o tufão na Tunísia, é a fome no Sri Lanka, tanta informação. E aquele mito de que você precisa de fato saber disso. E a pessoa iludida aí, e o objetivo dela indo embora. E a competição que a vida é, ganhando. O adversário da pessoa vencendo. Porque a distração, ela não pega todos. A distração pega o distraído, pega o fraco, pega aquela pessoa que está destreinada e despreparada. A vida hoje em dia, com tanta informação, ela merece um treino. Você precisa treinar para que você fique apto para não ser tão contaminado como os outros. Há uma intencionalidade em quase toda a linguagem usada. Se você ver as propagandas, você anda pela rua, você olha até para o chão, vai ter um panfleto no chão. Você olha para o tapete de uma loja, ele é feito para você querer comprar mais. Você olha ali para o outdoor, querem te persuadir, querem mudar a sua ação. Todos querendo tirar você do seu objetivo, te dissuadir. Então cabe a você, com a sua firmeza, o objetivo mais claro possível. Sinceridade inconcussa. Você chega e coloca o teu objetivo ali. Acabou, esse é o seu objetivo. E você segue de maneira irrazoável.
faça. Para depois falar se é ou não é, para ter a sua sabedoria depois, pensar a respeito para não ser o pedreiro e também para não ser o acadêmico você tem que agir. Os dois, é ação e reflexão. Depois remodelar essa teoria. É a praxis marciniakiana, é a verdadeira. Há de haver esforço colossal. Eu repito, porque há marcas em todo lugar, a logomarca. Se eu pego minha agenda, tem a logomarca. Ele quer que eu decore essa logomarca. Eles querem entrar no meu sonho. Eles querem fazer com que eu pense neles na hora de comprar. Porque eles querem o meu dinheiro. E a dinâmica do dinheiro é assim, é a competição da vida. Mas eu preciso saber que tudo tem a marca, a logomarca ali. Por quê? Ele quer que eu me lembre. Ah, é dessa marca, essa marca é boa. Ele quer ganhar ali o conceito comigo. E você tem em todo lugar essa... Eu quero a sua atenção. Eu quero a sua atenção. É difícil você estar num lugar que ele é isento disso. A natureza, alguém poderia argumentar, é o que chega mais próximo. Mesmo a natureza tem suas borboletas e joaninhas querendo sua atenção, sua flor querendo a atenção. A flor quer a atenção do pássaro para polinizá-la. Né? Da abelha. A abelha vai polinizar ali. Vai para fazer a geleia real. E não tem, cara. E quando o cara é a verdadeira abelha, ele sabe quando a flor quer ser polinizada. Foco na missão. Mas, voltando ao que eu estava falando, a natureza tem suas intencionalidades também. Por mais estranho que possa parecer a intencionalidade da natureza, mas o chamar a atenção é algo natural. Querer chamar a atenção. Querer destacar-se. Querer a atenção. A atenção é uma moeda valiosíssima. Então cabe a mim saber disso. E saber que o outro ser humano quer que eu o ajude para realizar o seu objetivo. Mas, horas, eu tenho os meus objetivos. Por que eu vou ajudar os seus se eu posso me ajudar nos meus? Porque podemos fazer uma troca. Você me ajuda nos meus, eu ajudo você nos seus. Que tal? Negociemos, então. Mas para chegar a uma conversa dessa sofisticação, você precisa primeiro saber quais são os seus objetivos. Ter a sinceridade, a bela sinceridade. Suportar a verdade. O homem mais forte, o maior, é o que mais suporta a verdade. Então cabe a mim tornar-me esse homem. E é difícil conciliar o momento de agir, o momento de pensar. Pessoa prática, que vê que a vida é competição, que o dinheiro desvaloriza a cada segundo. A desídia governamental para com o erário, o vitimismo, o coitadismo, o bolsa tigrinho. Você fica desesperado, você pensa em gastar todo o dinheiro. Aí vem, por outro lado, questões de acúmulo, questões de preços altos e você não poder, com um salário, poder comprar algum tipo de bem, lá um carro. Então cabe a mim também não consumir tudo, senão eu não posso ter outros tipos de bens. E fica aqui na mentalidade, tá, afinal eu paro para pensar, mas agora eu ajo, eu trabalho 3 vezes por dia para ganhar tanto por dia. Mas se você ficar só trabalhando, não dá tempo de pensar e você vai ficar estagnado. Note, o que eu problematizei aqui é a mente de uma pessoa que está buscando resolver-se, mas mesmo assim ela é confrontada com a complexidade inerente à condição social do ser humano. Que é um mecanismo complexíssimo. É o sistema em que estamos inseridos. E cabe ao mais forte, ou seja, o mais bem adaptado, não baixar a guarda e sempre analisar tudo o que se passa ao redor. E essas criptomoedas aí? Vamos ver isso? Perspectiva de futuro. Olha o real, o Drex satânico. O que fazer diante disso? Apostar contra o real? Como? Como fazer? Muita coisa se passando ao mesmo tempo. Mas é minha família. Se eu ficar pensando nisso, esse tipo de questão abstrata, mas o agora? O que eu posso melhorar na minha casa? O que eu posso melhorar na minha rotina? Na minha oratória? No modo como eu trato as pessoas? A idade vem chegando, cadê a família? Cadê a esposa? Quanta coisa vem? Será que você de fato quer esposa, cara? Será que de fato essa é a trilha que você quer? Você é cristão firme mesmo? Você acredita naquilo de fato? Tantas reflexões, tantas questões e tão pouco tempo. Então pare de se distrair e pense a respeito do que eu falei. Eu joguei tanta ideia aqui que renderia para desenvolver cada uma delas mais do que um vídeo desses, vídeo curto. Eu encurtei mais. E tudo é um teste. Tudo é um teste. Interações sociais, tudo é um teste com mulher, é claro. Elas testam o tempo todo. Então,
Cabe a você ser uma pessoa sofisticada socialmente, aprender com as melhores e também testar. Teste a realidade. Haja, veja o que acontece e depois reformule seu modelo. Se você ficar inerte só pensando, seus modelos ficarão desatualizados. Você achará que é muito mais ou muito menos do que de fato é. Você só saberá quem você é quando você agir e falhar. Agir e for bem sucedido. Falhar 10 vezes, for bem sucedido uma vez. Você fica no seu lugar. Isso é muito reconfortante. E chega de tanta pensar demais. Você não pensa demais, se preocupa demais. É isso aí, a vida vai. Não se preocupe demais, não. Tem que ter foco. Você tem que se preocupar demais com as grandes questões. E o meu preocupar-se demais é com questão de reação dos outros, questão de o que o outro vai pensar, isso é pensar demais. Faça. Se o outro pensar errado, você pode também chegar e admitir, pô, estava errado. Eu fiz, mas estava errado. Mas eu fiz. Eu tive a cara, botei a cara e fiz. Diferentemente da maior parte das pessoas que só fala. Então você tem que ser o cara da ação e da reflexão. Porque senão você vai pro bailão lá com o Ribamar, lá da betoneira, e isso aí não é compatível com uma vida intelectual, mas também uma vida de uma pessoa prática. E dá pra conciliar, basta ter o QI.